Quem crê na presença de Deus, diga eu creio, diga glória a Deus, diga aleluias. Quem crê que o Senhor está aqui nessa noite, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem crê que o Senhor está aqui nessa noite, diga glória a Deus. Glória a Deus. E o Senhor está presente no nosso meio. Amém? A presença dele é real. Só basta você crer, você acreditar, você depositar a tua fé em nome de nosso Senhor Jesus. Amém? Irmãos, eu creio que nessa noite há algo muito importante da parte de Deus para nossas vidas. E há uma revelação grandiosa de Deus. Amém? A palavra de Deus está dizendo para nós que, ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa dos seus pais e vai para uma terra que te mostrarei. Amém? Glória a Deus. O que Abraão ele recebeu da parte de Deus? Alguém sabe aqui? Amém? Olha só, vamos ler de novo. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa dos teus pais e vai para uma terra que te mostrarei. O que Abraão recebeu de Deus? Diga assim: Abraão recebeu de Deus um chamado. Diga assim: Abraão recebeu de Deus um chamado. Diga assim: eu também tenho um chamado de Deus. Diga assim: esse chamado tem que ser cumprido. Diga assim: esse chamado tem que ser cumprido. Será que nós estamos cumprindo o chamado de Deus? Aleluia, Deus. De alguma forma, entenda, de alguma forma, nós também, assim como Abraão, temos o chamado de Deus. E o que nós precisamos, irmãos, entender e colocar no coração é que esse chamado, de alguma forma, ele tem que ser cumprido. E qual é o teu chamado que Deus te deu? Às vezes o chamado de alguns é para orar pela vida de alguém, é interceder por alguém. Às vezes o chamado de alguns que aqui estão é para ministrar a palavra de quem? De Deus. O chamado de outro é para ser o quê? Obreiros da casa do Senhor. O chamado de alguns às vezes é para levar a palavra de Deus aos lares, às famílias que necessitam. O chamado de alguns é visitar hospitais, visitar presídios, levar, é cumprir o ID de Deus. Diga amém? Diga glória a Deus. Mas o que nós precisamos entender é que esse chamado precisa ser cumprido. Se você meditar na palavra, você vai perceber que Abraão, ele ouviu a voz de quem? Deus. Ele viu Deus? Não. Mas ele simplesmente ouviu Deus falar com quem? Com ele. Diga amém? Olha, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Quando ele ouve aquela voz, imediatamente ele crê que essa é a voz do Criador falando com ele e entregando um chamado nas tuas mãos. Irmãos, não é à toa que Abraão é chamado pai da fé. Você já parou para imaginar, para analisar alguém ouvindo uma voz e dizendo assim: olha, Deus está falando comigo? Isso aí, irmãos, para um lugar que ele não sabe onde é. Mas pela fé ele tem certeza que esse chamado é de Deus e que ele está sendo conduzido por Deus para ir até essa terra ao qual Deus vai mostrar, irmãos, para ele. E se você parar para analisar, você vai ver que na nossa vida não é diferente. A todo momento Deus, ele tem se revelado de alguma forma. A todo momento Deus tem nos direcionado
triste é que muitas pessoas não estão dispostas a ouvir e a obedecer aquilo que Deus tem falado com ela. Olha só o que vai dizer aqui, versículo 3: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te... Olha o que vai dizer na continuação: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não tem, olha aqui, pastor, não tem sequer uma pessoa que obedeça a Deus e que torne uma grande bênção nas mãos dele. Todo aquele que obedece o chamado, todo aquele que obedece a voz de Deus, aquilo que Deus determina, aquilo que Deus direciona, pode ter certeza na tua vida que ele, a partir daquele momento, ele começa a se tornar uma grande bênção nas mãos de Deus. Aleluia, O Deus. que Deus estava dizendo para ele: olha, se alguém te abençoar, tenha certeza de algo, você vai abençoar também, vai ser abençoado. Mas se alguém te amaldiçoar, também vai ser amaldiçoado. E olha, através da tua vida, todas as famílias vão ser alcançadas. Quando você obedece a Deus, quando você crê em Deus, irmão, toda a tua casa é alcançada pela bênção, pelos milagres, pelo derramar do Espírito Santo e pela presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Só que às vezes a gente vem para a casa de Deus, a gente ora pela família, a gente ora, quer que a família seja abençoada, mas a gente não está disposto a ouvir e a obedecer. Mas como se eu não estou disposto a ouvir e a obedecer, como que essa palavra vai se cumprir na minha vida? Como? Irmãos, eu estou ministrando nessa noite para que você se torne uma bênção nas mãos de Deus. Para você se tornar uma bênção nas mãos de Deus, é necessário que você cumpra o chamado que Deus colocou nas tuas mãos. Hoje, eu fiquei um pouco emocionado no meu trabalho hoje. Hoje foi aqueles dias, irmãos, que aparentemente nada dava certo. Hoje foi aqueles dias que quem trabalha no meio de pessoas sabe disso. Aquele dia que só deu confusão, só deu problemas, pessoas que não se entendiam com outras. E só que dentro do coração da gente eu falo assim: mas Deus tem um propósito nesse dia. E desceu um senhor e eu fui conversar com ele. E ele diz assim: olha, eu falei assim, o senhor está bem? Não vou dizer o nome dele, ele pode estar ouvindo e é chato. O senhor está bem? Ele brinca comigo: pastor, eu ainda vou ser ovelha do seu aprisco. Eu dou glória a Deus. Falei para ele assim: o senhor é uma pessoa de coração muito bom. Deus tem um propósito na tua vida. Ele falou assim: mas eu não sei se eu tenho salvação mais. Eu falei: sabe quando você vai alcançar a salvação? Quando você querer a salvação. Deus, ele não faz acepção de pessoas, mas Deus quer salvar todos que se rendem, que se prostram e que aceitam Jesus como único e suficiente Salvador. E continue falando: olha, você tem um coração bom, creia nisso, Deus é na tua vida, Deus vai alcançar a tua casa, Deus vai alcançar a tua família. Ele falou assim: olha, eu creio que eu só quero que aconteça algo na minha casa, com a minha esposa, que ela seja curada, e ali Deus pode me levar. Eu falei assim: mas Deus quer curar você também. Irmãos, ele começou a chorar. Ele começou a chorar, mas chorar, e ele estendeu as mãos e disse para mim: para, pastor, para. Eu falei assim: mas Jesus, ele ama você. E naquele momento eu parei e comecei a refletir. Falei assim: Deus, tantas pessoas às vezes que estão ao nosso redor, ao nosso lado,
estão sofrendo e a gente não sabe disso. Eu conversei com ele várias vezes, converso com ele praticamente todos os dias, e eu nunca tinha entrado nesse assunto. Eu nunca tinha ministrado para ele. E eu falei assim: meu pai, às vezes a gente está cheio de pessoas do lado, a gente está sofrendo, e a gente não é capaz de ministrar uma palavra, de estender as mãos, de dar um sorriso, porque às vezes você sorrir para aquela pessoa muda a vida daquela pessoa. Às vezes algo que eu ensino os obreiros, eu falei assim: às vezes a pessoa vai entrar na igreja, só de você olhar e falar para ela: a paz do Senhor, você está bem, sorrir para ela, não precisa nem ser ministrado, já mudou a vida dela, porque às vezes ela sofreu o mês todo, o dia todo, enfrentou luta, e ela encontrou alguém que deu atenção para ela. Às vezes um abraço seu, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, pode curar uma pessoa espiritualmente. Amém. Só que às vezes a gente sabe que aquela pessoa está necessitada de um abraço, de uma palavra, de um sorriso, e a gente não é capaz disso, irmãos. Hoje eu entendo que Deus está mostrando algo para mim. As pessoas estão gemendo, as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão enfrentando luta, passando por dificuldade, mas é necessário para que essas vidas sejam alcançadas, que nós venhamos a cumprir o chamado que Deus colocou nas nossas mãos, igreja. Glória a Deus, aleluia. Algo que às vezes eu reflito e fico meditando, sabe? A gente é de Deus, amém? Amém. Às vezes dentro da nossa casa, a gente quer levar Jesus para a nossa família. Mas não seria melhor você trazer as pessoas até Jesus? Glória a Deus. Eu sei que é importante o pastor visitar, o pastor levar, mas irmãos, o importante é a gente ministrar. O importante é a gente pregar na nossa casa, a gente falar de Deus, a gente falar do amor de Deus, convidar: olha, mas vamos lá, vai ter uma palavra, vai ter uma oração, Deus vai falar, creia, acredite. Irmãos, a gente precisa semear a semente santa de Deus, para que ela venha germinar e se tornar uma árvore frutífera, uma árvore forte. Aleluia. Glória a Deus. Abraão, um homem que ouviu uma voz, diga amém. Amém. Ele ouviu uma voz, e ele falou assim: meu Deus, Deus está falando comigo, está dizendo para mim sair da minha terra, da minha parentela, e cumprir uma missão que Ele está colocando nas minhas mãos. Glória a Deus. Às vezes Deus colocou uma missão nas tuas mãos, que é orar, interceder. Às vezes é orar pela igreja, interceder pela vida de alguém, de um familiar, ou às vezes uma pessoa que você nem conhece. Só que isso precisa ser cumprido, igreja, para que venhamos a nos tornar uma bênção, e toda a nossa casa, toda a nossa família venha a ser abençoada também. Algo que eu quero deixar para você nessa noite, versículo 4. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor. A continuação, eu quero fazer uma pergunta para a igreja. Partiu, pois, Abraão como ordenara o Senhor. E quem foi com ele? Quem foi com ele? Era para levar Ló? Era para levar Ló, igreja? Não. Não. Olha aqui, pastor. Diante dessa palavra que nós estamos lendo, aparentemente, tinha algum problema levar Ló? Hã? Aparentemente, você vê algum problema em levar Ló? Eu não vejo problema levar Ló. Alguém vê? Não. Sabia que esse é um problema nosso? Sabia disso? Deus, ele disse para Abraão sair do quê? Da tua Aí. e da tua terra.
e ir para uma terra que ele... Qual foi a ordem de Deus? Sair da terra e do meio da sua parentela. Só que ele fez o quê com a parentela dele? Levou com ele. Por que todas as coisas, a maioria das vezes, como homem de Deus e como mulheres de Deus que aqui estamos, a gente fala assim, mas eu acho que isso não tem nada a ver. Quem já percebeu isso? Quem já percebeu isso? Por que será que no meio das coisas de Deus a gente fala assim, olha, mas eu acho que isso que eu estou fazendo não dá nada não? Quem já falou isso? Às vezes pessoas chegam para você, olha, pode tomar um pouquinho, pode fazer isso, pode praticar isso, que não dá nada, não é pecado não. Quem já ouviu isso? Eu já ouvi isso várias vezes, irmãos. Mas não é porque você está na igreja que isso não tem nada a ver, olha, continua. Às vezes para Abraão foi a mesma coisa. Deus falou para mim, olha, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E ele falou assim, mas eu vou levar logo comigo, eu acho que não vai dar nada. Não tem problema. E é aí às vezes que a gente enfrenta grandes lutas espirituais na nossa vida. Olha só, Gênesis 13, versículo 7. Olha só. Ele levou quem com ele? Ló. Ele levou quem, igreja? Ló. Olha agora por que ele levou Ló. Houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de quem? De quem? Ló. A gente diz o quê? Não dá nada não tem problema, eu acho que isso não tem nada a ver. O que aconteceu por ele ter levado Ló? O que aconteceu, igreja? Diga assim, contenda. É isso que acontece quando a gente obedece a Deus, irmãos. Quando a gente não cumpre o chamado, ou quando a gente age de qualquer maneira, quando a gente acha que não tem problema, aquilo que a palavra está dizendo, aquilo que o pastor às vezes é chamado de careta, olha, mas não tem nada, não dá nada não. Quando o pastor fala, olha, abre teu olho, vai se desviar, vai cair, essa situação não é para você. Esse pastor é careta, esse pastor não está com nada, esse pastor está por fora. Diga assim, esse pastor está por fora. Muitas pessoas dizem isso. Só que por achar que não dava nada, começou a ter contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abrão. Eu estou pregando aqui hoje, irmãos, para vidas que têm enfrentado dificuldade, porque não têm obedecido à voz de Deus e ao chamado que Deus colocou em nós. Olha só, Gênesis 14. Gênesis 14, versículo de número 14 também. Diga amém? Olha o que aconteceu. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava o quê? Preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos de sua casa, e os perseguiu até Dan. Olha que pastor. Quem que foi preso? Diga assim, Ló foi preso. Por que Abrão entrou nessa briga? Por ter levado Ló com ele. Sabia que muitas guerras que você tem enfrentado, muitas lutas que você tem enfrentado, é porque você acha que às vezes não tem nada do que você está praticando. É verdade. Essa luta era de Abrão? Abrão tinha alguma coisa a ver com isso? Então por que Abrão entrou nessa dificuldade, nessa luta e nessa guerra? Por achar que aquilo que ele estava fazendo não tinha nada a ver, não tinha problema. Eu não sei o que você precisa mudar na tua vida, eu não sei o que você precisa fazer. Não estou aqui para apontar o dedo para julgar ninguém. Estou aqui como ministro da palavra de Deus, usado por Deus nessa noite, pela misericórdia de Deus, para dizer para você
Comece a dar mais ouvido a Deus. Aleluia, Deus. Comece a cumprir mais o chamado de Deus. Para que você não venha enfrentar batalhas na tua vida que você não deveria enfrentar. Muitas guerras que nós estamos vivendo hoje não é culpa de Deus, não é culpa da igreja, não é culpa do pastor. Nós mesmos somos os causadores. Quem falou com Abraão? Deus. Quem falou com Abraão? Deus. E Deus não tem falado com a gente? Aleluia. A todo momento Deus tem falado. A todo momento Deus tem direcionado. A todo momento Deus tem dado uma direção para nós. Só que cabe a nós ouvir e cumprir esse chamado, irmãos. Deus havia dado uma ordem: Abraão, sai da tua terra e do meio da tua parentela. Às vezes a ordem de Deus é: para com o pecado, para com o erro, olha, muda a tua postura, mude as tuas atitudes, mude a tua forma de falar, mude aquilo que você está ouvindo. E a gente não está nem aí para quê? O pastor? Não, porque eu não posso salvar a tua vida. A salvação é individual. Mas somos nós que temos que lutar pela nossa própria salvação dia após dia. Dia após dia. Nós precisamos colocar isso no coração, irmãos. Se realmente nós queremos ser bênção nas mãos de Deus. Quem quer ser bênção na mão de Deus aqui? Amém. Quem quer ser canal de bênção para a tua família aqui? Amém. Quem quer ser instrumento nas mãos de Deus aqui? Amém. Então só basta você ouvir e obedecer para que você venha a ser uma bênção e toda a tua família venha a ser abençoado através da tua vida. Há quanto tempo você é servo de Deus? Eu disse aqui, eu encontrei esse senhor hoje. Conversei com ele e falei de Deus para ele. Só que às vezes não é os de fora, é os de dentro que está sofrendo. Às vezes é o marido que está enfrentando uma luta, uma angústia. Às vezes é o filho. A gente está vendo o filho, está vendo alguém indo por caminho errado. A gente está percebendo e a gente não está fazendo nada, irmãos. Não está fazendo nada. Sabe algo que eu fico às vezes meditando? Você já chamou assim a tua família, aqueles que não são de Deus e também aqueles que são de Deus, e falou assim: vamos dar esse moço aqui, vamos orar hoje. Você já fez isso dentro da tua casa? Vamos fazer uma oração, vamos buscar Deus aqui, vamos interceder. Você já fez isso? Se você não fez, então você não está cumprindo o chamado. O chamado não é só para o pastor e para o obreiro, o chamado é para todos. Aleluia. Às vezes Deus ele quer te usar, Ele quer você como instrumento, e a gente não está ligando, a gente não está se importando. A gente quer levar Jesus, Ele não quer trazer a pessoa até Jesus. Então a gente precisa fazer a nossa parte. Você precisa fazer a tua parte. Precisa lutar pela tua casa, pela tua família. Outro ponto importante: a gente não faz isso. Mas quando alguém do mundo convida a gente para praticar as coisas que ele quer, a gente vai. Concorda com nós? Hoje é dia de culto, não, mas hoje tem uma festa. Meu parente que é do mundo convidou eu. A gente vai para a igreja ou lá para a festa do mundo? Hã? Muitos vão para a festa do mundo. Mas a gente que é de Deus não traz aquela pessoa para a igreja, mas a gente pratica aquilo que Ele quer. A gente faz aquilo que Ele quer. Eu não sei se você sabe, mas quando Deus falou para Abraão sair, a família de Abraão como que eu posso dizer a palavra? Eles faziam imagens de escultura, a família deles. Havia como se fosse uma fábrica dentro da casa deles. Olha que situação. E Deus deu um chamado para quem? Para Abraão, meu amigo. Aí às vezes Deus está precisando usar a gente
Cumpra o chamado. O que for acontecer dentro da tua casa e dentro da tua família, fala assim: gente, vamos orar por ele. Vamos falar com Deus aqui. Vamos apresentar essa reunião de família, vamos apresentar essa casa. Todas aquelas pessoas que são do mundo, praticantes da idolatria, da feitiçaria, está vendo que ali mora um homem e uma mulher que tem o chamado de Deus. Ali mora um homem e uma mulher que tem o chamado de Deus. Última pergunta para mim encerrar. Quem aqui quer que alguém se converta aqui? Amém. Levanta as mãos. Eu estou com a minha mão levantada, eu também tenho familiar que tem que se converter. Como que você quer que essas pessoas se convertam? Se às vezes você pratica, às vezes não pratica. Pastor, eu quero trazer essa pessoa para a igreja. Pastor, eu quero que meu filho, eu quero que seja essa pessoa, eu quero que meu amigo, eu quero que se converta. Mas você está praticando a mesma coisa que ela. Como que ela está vendo você espiritualmente? É verdade, Deus. Aleluia. Qual é a visão que ela vai ter da tua igreja? Qual é a visão que ela vai ter da palavra de Deus? Qual é a visão que ela está tendo de Deus? Levanta tuas mãos assim. Você que está com as mãos levantadas, você sabia que você é representante de Deus nessa terra? Aleluia. Será que você tem sido um representante de honra para Deus? Glória a Deus. Pode ser que Deus me guarde do que eu vou dizer, irmãos. Pode ser que essa pessoa, por causa das nossas práticas, nunca entre numa igreja. Nunca entre. Quantas pessoas na fornicação, nas drogas, nas bebidas, falando que não deve ser homem, ser mulher de Deus. E aí a gente fala: mas eu vou levar essa pessoa para a igreja. Não vai nada. Você está indo para o inferno e levando essa pessoa junto. Oh Deus, é verdade, Senhor. Aleluia. O mundo espiritual, as coisas de Deus é algo muito sério. Para entrar no céu, requer renúncia. Requer abandonar os erros, nossas vontades, nossos desejos. Assim como Abraão, pelo Senhor, eu saio, eu não sei o caminho, mas eu confio no Senhor. Eu sei que o Senhor vai me direcionar pelo melhor caminho e vai me colocar no melhor lugar, em nome de Jesus Cristo. Aplauda, meu irmão.